Diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, diz assim, até o 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Pai da glória, queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, tudo aquilo que é revelação Tua se manifeste. Tua palavra rema. E que nada possa interromper a ação do Teu Espírito e da preciosidade do que é a essência da Tua palavra. O Dabar, que nos injeta glória, força, ânimo, imagem, virtude e glória de Deus. Obrigado, Senhor, que tenhamos reverência, mas ao mesmo tempo possamos vibrar e glorificar, porque ela nos dá vida e vida com abundância. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos uma grande certeza, nós somos salvos. Há duas linhas de pensamento em relação à salvação, que inclusive teologicamente são conhecidas por calvinismo e arminianismo e calvinismo. O calvinismo, ou a linha do calvinismo, embora Calvino não pregava exatamente isso, mas o calvinismo diz que uma pessoa que aceita Cristo, a aceitou, porque ele já está predestinado para a salvação. E uma pessoa não se converte porque ela não está predestinada para o céu. Ou seja, não adianta insistir com uma pessoa que não está predestinada para ir para o céu, porque ela já está condenada para o inferno. Ou seja, Deus faz sim a acepção de pessoas, escolhendo uns para o céu e escolhendo outros na predestinação para o inferno. Parece bem lógica essa proposta, mas é um tanto injusta, poxa vida. Para que eu nasci? Para ser lançado no inferno? Para que Deus me formou? Para me condenar para o inferno? Não tenho chance de salvação? Inclusive diz que uma pessoa que é salva e predestinada, por exemplo, Jonatas é predestinado para ir para o céu, nem que ele apronte, vá para o mundo e faça o que ele quiser, não adianta. A última hora da vida dele, ele vai se converter, porque ele já está predestinado, não adianta. Inclusive, no ventre da mãe, já o escolheu. Então, eles já pegam a versículos fora de um contexto geral da palavra, e isso não procede. E essa doutrina foi se avançando no meio da igreja. Hoje em dia temos várias igrejas presbiterianas, temos igrejas wesleyanas, temos igrejas metodistas que acreditam na predestinação. Inclusive, há muita gente pentecostal que acredita na predestinação. Eu pessoalmente não acredito, porque não é que eu sou arminiano, é porque eu gosto da palavra e vivo a palavra. Eu vou explicar, mas há versículos que tentam, parece nos demonstrar que de fato, olha assim o que diz aqui: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, está falando de predestino. Eu acredito na predestinação, mas não a predestinação inclusiva, que simplesmente está dizendo essa pessoa é salva e esta não. Se baseiam também quando Deus disse sobre Esaú e Jacó: a um amei, a outro rejeitei. Ainda no ventre, a um amei e a outro rejeitei. Como que Deus pode rejeitar um bebê? Porque na verdade Deus sabia que esse bebê iria escolher o mal. Primeira base que eu tenho para dizer que nós somos promovidos por livre-arbítrio. Inclusive o calvinismo não aceita a doutrina do livre-arbítrio. E eu já posso refutar, porque em qualquer cultura judaica, nós somos uma cultura judaico-cristã. Querendo ou não, você cristão aceitou a Cristo, mas tua raiz é judaica. A nossa fé é embasada em costumes e crenças judaicas.
o Antigo Testamento é a base do Novo Testamento, é a sombra do que haveria de vir, é judaísmo. Não adianta, nós somos judeus. Preste atenção aqui, por favor, lá atrás. Estou vendo muita distração, me ajudem, por favor. Se ligue aqui. Olha só, e quando você quer ser cristão, você tem que entender que Cristo foi judeu. E se há um judaísmo, é porque houve uma ação precursora do que viria nos dias de hoje, que é a graça. Então eu não posso esquecer nenhum tipo de cultura judaica, porque simbolicamente, ou tipificando, representa a nossa vida cristã nos dias de hoje. E na cultura judaica há uma crença que já está na Bíblia e na Torá, que é o Yetzer Hará e Yetzer Hatov. O que é Yetzer Hará? Yetzer Hará é a tendência para o mal, e Yetzer Hatov é a tendência para o bem, para o mal, para o bem ou para o mal. Ou seja, Hatov é para o bem, Hará é para o mal. E nós precisamos entender que o homem tem essa liberdade de poder escolher. Não, você não tem liberdade de escolher. Deus que escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você não escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. Não. Deus escolheu a todos para serem salvos, para que nenhum pereça. Agora, o título de escolhido só tem quem decide aceitar a Cristo como Salvador. Então o segredo não está simplesmente que Ele te escolheu e acabou. Não tem como fugir de Deus. Sim, eu concordo que a predestinação existe, mas se eu aceito a Cristo. Há uma frase que surgiu nesse pensamento que é assim: por estar em Cristo sou predestinado, mas não sou predestinado para estar em Cristo. Quem entendeu? Por estar em Cristo me torno predestinado, mas não sou predestinado para estar em Cristo. Vou falar de novo. Por estar em Cristo, eu sou predestinado. Qual é o segredo? Ser predestinado ou estar em Cristo? Como que é? Estar em Cristo. Diga para a pessoa do lado: você está em Cristo? Se você está em Cristo, você já está predestinado. Então o segredo é estar em Cristo. Porque é um versículo glorioso aqui que nós lemos. Versículos que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Muita gente fala assim, só isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. E não lê o restante. Olha o que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que amar a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chama, com certeza. Porquanto aos que de antemão conheceu. Deus já te conhecia antes da fundação do mundo. É lógico. A onisciência de Deus já te viu no ventre da tua mãe. E sabe quantos dias você vai morar na terra. E sabe, se você for fiel, você vai morar no céu. Amém? Mas diz assim: também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então o segredo está no Filho. O caráter, estou predestinado a ter a imagem, o caráter de Cristo. Em Cristo está o segredo. Em Cristo está o segredo. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aos que predestinou, sim. E esses também chamou. Segundo, justificou. E terceiro, glorificou. Nós vamos entender isso aí em nome do Senhor. Vou falar de novo. O segredo não está em ser predestinado para Cristo ou em Cristo, mas em Cristo eu já tenho o dom e a virtude e a glória de ser predestinado em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém, vamos repetir, se alguém está, nova criação é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Mas o segredo qual é? É que tudo se fez novo e que você é predestinado? Não. Se alguém está em Cristo, você vai ter que mergulhar em Cristo. Você vai ter que entrar na dimensão de Cristo. Você vai ter que receber o Cristo, a virtude do Cristo, a vivência do Cristo, mergulhar nele, morrer e nascer em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criação é. Tudo passa, tudo se desfaz no passado
e temos uma nova vida para a glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos entender isso e crer que nele está o segredo. Não é a predestinação que me leva a Cristo. Você é predestinado, não adianta, vai te levar a Cristo. Não, por ser de Cristo, eu sou guiado para uma predestinação. Porque a predestinação não é simplesmente me levar até Cristo, mas é me formar no caráter dele. Aqui diz claramente, me destinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Eu vou sendo transformado, vou sendo processado para ser igual e predestinado à imagem do seu Filho. Olha o que diz Efésios capítulo 1. Há uma coisa muito linda aqui, escrito em Efésios capítulo 1, diz assim, no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já lemos e falamos sobre isso muitas vezes. Olha, assim como nos escolheu nele. Peraí, eu sou escolhido? Claro que você é escolhido, mas você é escolhido quando entra nele. É difícil de entender isso aí. Dá para entender? Reinaldo é inteligente, aleluia. Quem mais é inteligente da glória a Deus? Porque diz a palavra, o burro não acredita em Deus, desonesto não há Deus. Quem acredita em Deus dá glória a Deus? Então você é inteligente. Ou seja, escute bem, nos escolheu. Não, eu sou escolhido. Há escolhidos e não escolhidos. Não, o Senhor escolheu, lançou a virtude da escolha. Quem recebe a Cristo, ele passa a ser automaticamente escolhido. Mas primeiro tem que receber a Cristo. Vai ter que vir até Cristo e mergulhar em Cristo. Porque há muita gente que hoje em dia que está bebendo, fumando, e eu lhe diz, mas você é cristão? Não, eu sou predestinado. Estou tranquilo, eu posso aprontar, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu estou fumando, mas eu sou de Cristo, eu acredito na predestinação, eu sou escolhido, não adianta. E alguém já me diz, não, essa pessoa é escolhida, ela volta, ele é sem caráter, ele rouba dízimo, ele fala palavrão, ele vê filme pornográfico, assiste revista pornográfica, vê coisas malditas, ele é assim, mas ó, não adianta, Deus vai tratar ele porque ele é escolhido. Cuidado, você passa a ser escolhido quando você mergulha em Cristo. Se você deixa de mergulhar em Cristo, você perde a escolha, você perde a decisão de que Deus te chame para o seu reino. O segredo está em Cristo. Vou falar novamente. O segredo está em Cristo. Se você está se afastando de Cristo, você não passa a ser mais escolhido. Quem é escolhido? Quem mergulha em Cristo. Quem vai para a glória? Quem está em Cristo. Para quem se apaga o passado, para quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quem tem Cristo aqui, da glória a Deus? Como se prova que você tem Cristo? Pelas suas atitudes. Desde o início já escute bem, estou pregando sobre arrependimento, sobre consciência de fazer a obra do Senhor. E há pessoas que não se tocam, parece que não se movem. Tem que questionar se você tem Cristo. Não, mas eu estou na igreja, eu estou salvo. Não, cuidado! Está cheio de pessoas que frequentam a igreja. Está cheio de pessoas que se dizem cristãs. Está cheio de pessoas religiosas que seguem uma fé dogmática. Está cheio de pessoas que se dizem escolhidas. Está cheio de pessoas que se dizem salvas. Mas aqui está dizendo quem é salvo, quem está em Cristo. Quem é predestinado, quem está em Cristo. E fomos escolhidos nele. Como assim nele? Nele há uma escolha para nós. Antes da fundação do mundo. Meu Deus. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a escolha de mergulhar em Cristo é uma escolha de santificação. Porque se eu sou escolhido e salvo para sempre, para que me santificar se eu já sou escolhido? Para que jejuar? E de fato eu conheço muito pastor que diz, para que jejuar? Para que se martirizar? O preço já foi pago na cruz por você, para te escolher, e você é predestinado. Inclusive conheço um apóstolo no Rio de Janeiro,
que ele não faz Santa Ceia, não faz Kiddush. Isso é para judeus. Ele não prega jejuns. Ele liberou um monte de coisa, porque diz: nós somos predestinados, escolhidos. O nosso nome já está escrito no livro. E se eu te falar que há chance de riscar o livro, o nome do livro? Ele diz: quem for fiel, jamais riscarei o seu nome do livro. Então há chance de riscar o meu nome do livro, pastor Jorge? Pastor, a salvação se perde? Arrisca para você ver. Continua vivendo do jeito que você vive. Continua vivendo, roubando, mentindo, fazendo coisas impróprias. Continua fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque aqui está dizendo: quem é predestinado nele nos guia para sermos irrepreensíveis, sem repreensão, perante ele, em amor, santificados. É complicado isso aqui, mas eu quero te falar uma coisa. Jesus está voltando e vai pegar muita gente fora da essência de Cristo. Sabe por que Paulo se dedica? Porque Paulo conhece, entende? Ele é um teólogo, ele é um rabino. Toda vez ele diz: se alguém está em Jesus, não diz se alguém está em Jesus. Sabe por quê? Porque Yeshua é Hamashiach. Yeshua é um nome. O nome é o que te dá direito a você recebê-lo. Só que o que te mantém em Cristo é Hamashiach. Meu Deus. Ei, o convite para a festa. Você tem direito a entrar na festa com um convite. Esse convite quem te dá é o nome Yeshua. Diga Yeshua. Yeshua te fez entrar aqui. Na festa você vai ter que, vamos supor, tem uma cantina, você vai ter que consumir na cantina. O que te dá direito a te manter na festa é Hamashiach, é unção. Porque Hamashiach significa ungido, é a unção. A virtude operando em mim, me santificando, me libertando, operando em mim, me promovendo santidade. Por isso disse alguém, não disse alguém está em Jesus, se alguém está em Jesus, porque Jesus todo mundo tem. Olha na rua e pergunta: você tem Jesus no coração? O que a pessoa diz? Que Jesus te abençoe, que eles dizem? A todos nós. Levanta a mão quem acredita em Jesus aí. Tem gente que não levantou, vou ter que fazer apelo. Está mais ruim do que eu pensava. Não diz se alguém está em Jesus, se alguém está em Cristo. O Christos é o que te mantém. O Christos é a virtude que vem do céu para. É a unção que vai te moldando ao processo. E aí você vai levantando um altar de santificação. 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 E a santificação é um caráter que te leva a Deus, até sermos igual a Ele. Por isso Ele nos predestinou. Se alguém está em Cristo. Voltemos para Romanos. Romanos, capítulo 8. Versículo 1 do 8. Quem pode ler comigo esse versículo? Há condenação sobre você? Não. Mas se você faz coisa errada, pensa errado, fala coisas erradas, sim, você aceitou a Jesus, mas o Cristo é o que vai te manter em santificação. Se alguém, aliás, agora pois já nenhuma condenação há. No original, sabe o que diz? Aos que permanecem em Cristo. Se fosse uma vez salvo, estou em Cristo, aceitei Jesus, não há condenação para mim, acabou.
Quem acredita que Deus fala com os pastores da igreja de Apocalipse, da Ásia? Deus fala, é engraçado, Deus fala para as igrejas, mas através dos pastores. A mensagem é para as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. São 7 igrejas e são 7 perfis de igrejas. Mas é engraçado, quando fala com a igreja, fala com o anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Porque é um sacerdote que exerce sacerdócio na igreja. Como eu for, vocês vão ser. Se eu sou uma pessoa irresponsável na santidade, todos vocês vão ser. Sabe por quê? Porque alguém um dia vai me cobrar: fulano negligenciou. Mas vou falar, eu preguei. Pode voltar a fita aí. Pode voltar a fita do tempo. Eu ensinei, me chamaram de chato, me chamaram de durão, me chamaram de perturbador. Não tem problema, eu vou te falar: se santifique, que Jesus está voltando. Eu preguei. Não confunda o que é certo e errado, não se confunda nisso. Que a mensagem é para o anjo. Escreve ao anjo da igreja. Aí derrama o perfil da igreja, mas fala para o anjo da igreja. Porque eu vou lhe falar uma coisa: nada do que Deus quiser fazer aqui fará sem me avisar primeiro. E nada do que eu queira, o que se queira implantar aqui, dará certo se eu não aprovar, por incrível que pareça. Eu fui em alguns lugares, me chamaram para implantar visão celular, em X cidade, em X igreja. O pastor reuniu a igreja, falou bonitinho, mas ele disse: eu vou colocar fulano de tal, presbítero tal, para ficar encarregado do departamento de células. E eu mesmo não vou nem participar, nem vou para o encontro, porque vai ser o departamento. Eu falei: que isso, pastor, me perdoe, eu estou fora disso. Sabe por quê? Porque se você não entrar nesse negócio, ninguém vai entrar. Se você não entrar nessa visão celular, ninguém vai entrar. Se você não entender que você precisa passar pelo encontro, ninguém vai entender. Pode até brincar de células alguns meses e anos até. Vai fracassar, sabe por quê? Porque se o anjo da igreja não for promovido, ninguém entra, ninguém mergulha, ninguém faz. Se eu não acredito nisso, ninguém vai acreditar. Então, queridos, vou lhe falar uma coisa. Como arauto de Deus e como pastor dessa igreja, eu vou lhe falar uma coisa. O Senhor quer advertir nesta noite que existe a possibilidade de você perder a salvação. Existe a possibilidade de você não ter aceitado a Jesus, mas não estar em Cristo. Como assim? Existe a possibilidade de alguém ser rejeitado, embora sendo cristão e sendo anjo da igreja. Porque a mensagem diz: virei a ti como ladrão, arrepende-te. E ainda diz para um que já tinha aceitado Cristo, inclusive é pastor, diz assim: vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno, vou te vomitar. Tenho ânsias com você. Quando eu olho lá na glória para você, tenho ânsia de vômito. Quem está falando? É Deus. Para quem? Alguém que já aceitou a Jesus, é um pastor, mas está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado. Existe a possibilidade de ter aceitado a Jesus, de ter carteirinha de membro, e está sendo rejeitado. O predestinado diz que não, mas eu digo que sim, pela palavra. Sim. A possibilidade de perder, existe a chance de perder a salvação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão, os que permanecem em Cristo Jesus. Não há condenação se você permanece em Cristo. Pastor Inácio aceitou Jesus? Permanece em Cristo. Alessandro aceitou Jesus? Permaneça em Cristo. Wagner aceitou a Jesus? Eu lembro desse dia. Permaneça em Cristo. Alguém aceitou a Jesus? Maravilha, é só a porta. Porque Jesus falou: a porta é estreita e o caminho é estreito. Há uma porta, sim, é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. E o caminho é o processo para continuar em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo. Hoje, dia 22 de outubro, amanhã 23 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 2018, 2019, se Jesus não voltar, eu preciso prevalecer e permanecer
em Cristo. O que está te tirando de Cristo? O que você tem pensado e falado e feito para te tirar da presença do Cristo? Porque nele está o segredo. Estar nele. Venham 3 gaditas aqui na frente, rapidinho. Para ensinar um pouco aqui. Aí, Jonathan, vem para cá. Mais um aqui. Correndo. Inácio, pronto. Está gelado aqui, tá? Ó. A palavra El, diga El. El em português. El em hebraico é Deus. El. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. El Elion. E aí vai falando. Quando diz Elohim, El é Deus. Ohim é plural. Deus plural. Elohim significa Deus plural. O que é algo plural? Vários deuses? Não. Está significando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Está a maior prova. Até hoje os judeus não conseguem entender isso. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho até barba está usando. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1. Façamos, gritem vocês, façamos. Façamos. Você não, é aqui. 1, 2, 3. Façamos. Façamos o homem, bonito, perfeito, igual Inácio. Façamos o homem, a nossa, é plural ou singular? Nossa, plural. Façamos é plural ou singular? Plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que no versículo 7 algo me chamou a atenção. Diz assim: e fez Deus o homem a sua imagem. O que é sua? É plural ou singular? Nos diz, e o fez a imagem deles. Quem entendeu esse mistério? Não fala, e Deus fez a imagem de Elohim, porque ainda continua falando Elohim. Elohim fez a imagem deles. Não diz, fez a sua imagem. A sua imagem. Em primeiro lugar, a minha teoria é esta. Porque diz a sua. Porque Deus sempre, embora é um Deus plural, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é Deus, na essência é um só Deus. Porém, Ele nunca se manifestará na sua pessoalidade com os 3 na vida do homem. Eu vou explicar rapidinho. Em primeiro lugar, você aceitou quem? Alguém nessa noite, vamos fazer apelo. Alguém nessa noite quer aceitar o Espírito Santo? A gente não fala isso. Quem quer aceitar? Jesus. Quer aceitar Jesus, porque é o Filho que tem que ser aceito. Aceita Jesus? Aceita Jesus, pronto. Aceitou Jesus. Pronto, acabou. O Pai está agindo e o Espírito está agindo. Pronto. Por ter aceitado a Jesus, ele aceitou o próprio Deus. Certo? Ele agora se tornou, por ter aceitado, se tornou filho do Pai. Pai, vem cá. Abraça aí. Chega. Amém? Agora ele é filho, por ter aceitado a Jesus, agora ele é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Glória a Deus. Alguém dá glória a Deus? Agora vem o Espírito Santo. Ele vai batizar. Ele é batizado com o Pai? Não. Ele é batizado com o Filho? Não. É batizado com o Espírito Santo. E virá o Consolador. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Vai lá, Espírito Santo. Batiza ele. Quero ver. Vai ficar embriagado. Pula aí os dois aí. Pronto. Foi batizado. É o Espírito. Espera aí. O Espírito fica. Vai ficar com você o Espírito. Certo? Mas presta atenção.
toda vez que há um relacionamento pessoal do homem com Deus, é uno, um. Ou se ele é filho, o pai. Se ele quer se converter, é o filho. Se ele vai ser batizado, vai ser o Espírito Santo. Deus sempre vai lidar com pessoalidade única com você. Embora o Espírito é Deus. Embora o Filho é Deus. Embora o Pai é Deus. Mas sempre lida uma vez com você. Pessoalmente. Quem tem o Pai da glória? É Deus. Pai, pessoa, está com você. Quem aceitou o Filho da glória a Deus? O Filho está com você. Quem foi batizado com o Espírito Santo? É o Filho é o Espírito que está com você. Certo? Volta lá, Espírito. Vamos à criação. Por isso diz: façamos ao homem. O homem foi feito à nossa imagem. Versículo 7 diz: e fez Deus a sua, um só. Em nenhum lugar diz que você tem a imagem do Pai. Em nenhum lugar diz que você tem a imagem do Espírito. É a sua imagem de quem? Está aqui em Romanos, diz. Versículo 29, 8:29. Porquanto aos que de antemão quando? Lá na criação, ou antes da fundação do mundo, também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Porque lá no Éden, foi a imagem do Filho que foi refletida em Adão. Vai lá, abraça. É por isso que diz a sua imagem. O Filho transmitiu a imagem para Adão. A sua imagem. Com o Filho está vindo o Pai, está vindo o Espírito. O homem pecou, afasta-se por favor. Perdeu a imagem, a sua imagem, sua, não é nossa, sua imagem. É por isso que agora Adão caído, a primeira coisa é: aceita a Jesus, a sua imagem. Ele vai ser pai e vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem dá glória a Deus por isso? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Eu vivo a imagem do seu Filho. Quem me mantém a imagem do Filho? Aqui está escrito: fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. A imagem de Deus foi transmitida pelo Filho. Quando Adão caiu, perdeu a imagem do Filho. Agora, por aceitar o Filho, você recupera a imagem da glória do Filho. E você tem o Pai, e você tem o Espírito, você tem Deus. E para prevalecer nele, diz aqui, está o segredo: a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, porque ele vence a morte. O Cristo ressurreto, ele é a primícia. Ele se apresenta num corpo ressurreto e vence a morte. Olha que glória! Ele vence a morte. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aí sim, começa uma chamada. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. A maior prova, para encerrar, de que você não pode acreditar na teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, na predestinação falsa, é que você vai ter que processar a tua permanência como filho. Porque a adoção está em aceitar a Cristo. Você já é regenerado. Você é regenerado. Você de fato passa a ser, diz aqui, chamado para voltar ao Pai. Ao mesmo tempo você é santificado. É um processo para depois ser glorificado. Então tua adoção é processual. A salvação não. A salvação é eterna. Mas a manutenção dela, a adoção. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Está em Romanos 8 já, versículo 23. Olha o 23. Quem aqui foi adotado aqui por Jesus ou pelo Pai? Todo mundo sabe que somos da adoção celestial. Agora somos filhos por adoção.
Mas aqui, olha o que eu achei nesse versículo que me deixou louco. Toda vez quando eu leio a Bíblia, fico transtornado. E não somente ela, mas também nós, versículo 23. Que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Olha o que diz aqui: aguardando a adoção de filho. Peraí, eu já não fui adotado? Por que está dizendo aqui, aguardando a adoção de filho? Estou aguardando ser adotado então? Mas já não sou filho? Já não fui adotado? Mas aqui Paulo está dizendo, estamos aguardando a adoção de filhos. Vírgula, ainda bem que está escrito isso aqui. Na redenção do nosso corpo. Sabe por quê? Porque a adoção começa quando você é predestinado lá no Éden, com a imagem, a sua imagem de Cristo. O homem cai, você é revinculado novamente a Cristo quando você aceita. Mas isso é adoção. Adoção de lá, aqui aceitando. Mas sabe quando se culmina essa adoção? Porque você não está pleno até que teu corpo seja revestido de glória. Até que teu corpo seja revestido de glória. Aí acabou, meu irmão. Se o teu corpo é revestido de glória, aí acabou. Você venceu, você prevaleceu, você se santificou, você seguiu os preceitos, você foi fiel, você largou o pecado, você se santificou, você guardou a fé, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Na hora da tua morte ou na hora do arrebatamento, o teu corpo vai ser glorificado. Por isso diz Paulo, e não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Estou aguardando ainda, mas aguardando o quê? A adoção de filhos. Como assim, se eu já sou filho? Mas que culmina. Quando culmina a redenção de filho? Quando o teu corpo seja glorificado. Aí de fato vai se escutar: acabou, Natanael, você venceu, você lutou, você se guardou, você se santificou, você errou muitas vezes, você ainda pecou, mas pediu perdão, se arrependeu. Venha, escutei a trombeta, eu sou glorificado, acabou, estarei eternamente com Jesus. Que pode dar glória a Deus por isso. A expressão até que ele venha é uma expressão muito ampla, porque muita coisa pode acontecer com você e comigo até que ele venha. Muita coisa pode acontecer. Pode me chamar de chato, pode me chamar do que for, mas você vai escutar a verdade. A verdade. Eu não vou te iludir com mentira. E se eu vou te falar, você está pecando e está errando e tem que se converter, será no que for. Tudo que eu falei aqui, muito mais ainda. Porque alguém zelando por você, dizendo, até que sejamos revestidos de glória, aguardando a adoção de filhos na redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, nos santificamos e o aguardamos. Eu estou esperando a redenção. Já sou salvo. Aliás, já sou predestinado. Tenho a imagem do seu filho. Porém ainda vou ser glorificado. Por isso aqui diz em Romanos 8, está aqui o segredo, gente. Conheceu também, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, você é predestinado porque está em Cristo, só se está em Cristo. E esses também chamou. Você crê nisso ou não? Ele te chamou antes da fundação do mundo. Se escutam um eco da voz antes da fundação do mundo. Paulinho! Há um chamado. Ele já predestinou. Ele já está chamando.
Natanael, Ele já me predestinou, Ele me chamou. O processo, vão passar milhares de anos até eu nascer. Mas Natanael nasceu. Há um chamado para mim. Há um chamado. A natureza, ainda bem que eu nasci no Evangelho. Mas se eu não tivesse nascido no Evangelho, há um chamado. Alguém vai vir evangelizar, há um chamado. Esse chamado está desde antes da fundação do mundo, no mundo antes de ser formado tudo. Numa predestinação. Há um chamado. E é tão sério esse chamado. É tão sério. É aí onde digo, por que uma pessoa não se move para evangelizar, não se move para ganhar almas? É porque talvez ele não tenha certeza da sua própria convicção de salvação. Escutem bem. Se o prédio está pegando fogo, e somente você sabe que pegou fogo e todas essas pessoas, se não evacuarem o local, vão morrer. E eu estou sabendo que há um grupo como este, de pessoas que vão morrer, se não forem avisadas. Gente, a chance, abre as portas porque começou fogo na parte de baixo. E somente eu sei que começou fogo. E se eu não avisar, todos vocês vão morrer. Será que eu iria tranquilo para o shopping? Será que eu dormiria tranquilo se eu não tivesse avisado e todos tivessem morrido? Toda pessoa que sabe da incumbência que lhe foi dada de avisar que Jesus salva. Reinaldo apresentou uma família aqui. Está emocionada e chorando porque foi atingida pelo poder da salvação. E ela disse, não largo Jesus por nada. E eu sei o que eu recebi. Ela passou no encontro? Ainda não, meu Deus, imagina o que vai acontecer. Ei, sabe o que aconteceu com o Reinaldo? Com a pastora Alessandra, nesse mover, com a Ana, Edson. Como que chama ela? Regina. Há um eco lá de trás. Um chamado lá antes da fundação do mundo. Regina! Se propagou na eternidade. Só que essa voz do chamado está no ar. E ninguém a escuta. Porque Deus está dizendo, eu já chamei. E eu escolhi homens. Para que sejam um canal dessa voz. Meu Deus do céu. E nós, as pessoas não escutam a voz de Deus. Está escutando? Para de tocar música. Ó. Tem música. As pessoas assim não ouvem Deus. Mas precisa de um tecladista. O teclado, tira a mão por favor. Ele toca sozinho. E se eu te falar que ele está tocando? É assim a voz de Deus. Está em silêncio e ninguém a escuta. Porque primeiro Deus chamou antes da fundação do mundo. A Regina. Mas o teclado tem música, tem estrutura, tem conteúdo. Mas precisa de um tecladista. Toca aí, tecladista. Você escuta a música? A voz do chamar de Deus está desde a eternidade até aqui. Só que a pessoa não ouve. Dona Regina não escutava. Fica de pé, Reinaldo. Precisou de um Reinaldo, de um Edson, de uma Ana, como canal de voz, como canal de Deus, dessa voz de Deus, e direcionar isso para uma pessoa e falar, escute, escute, escute. E Dona Regina disse, eu aceito, eu quero. Está pegando fogo, você vai avisar para alguém? Diz a esse que predestinou, esses também chamou, desde a fundação do mundo. Você está chamado, há um chamado para você, há um chamado para você. E aos que chamou, você já recebeu a Cristo, a esse também justificou. Sabe o que significa justificação? É que a partir de agora, todo erro que eu cometer, até pecado que eu cometer, se eu pedir perdão e me santificar e recomeçar a minha vida, Ele me justifica. Ele me justifica. Ah, mas eu fiz algo errado hoje de manhã. Ele me justifica.
Ah, mas todo dia Ele te justifica. É só se arrepender, é só viver uma vida nova em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas já passam, hoje de manhã já foi coisa velha, porque Ele te justifica, Ele te santifica. Mas você vai ter que prevalecer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não saia de Cristo, Cristo é a resposta. Cristo. Quando rejeitaram a palavra no ministério de Jesus, Ele disse: Pai, que não rejeitaram a mim, rejeitaram a Ti, rejeitaram a glória do Pai. Quem a mim me recebe, recebe ao Pai. Quem rejeita a mim, rejeita ao Pai. Porque você tem que ter a imagem dele, do Cristo. O chamou. Alguém está escutando esse chamado? Depende de você. Quantas pessoas você está evangelizando? Para quantas pessoas você está sendo o canal e microfone para que se ouça a voz do chamado de Deus? Lá no Chile se prega muito na rua e eles nunca param de pregar na rua. Por quê? Porque eles são porta-voz. É loucura, é tradição. Mas há centenas de milhares de testemunhos de pessoas que estavam no bar. Conheço a história de um homem que estava no bilhar do bar, quando escutou cantar o hino. Vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temores, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, eu sei. E a pessoa escutou: Cristo salva-o. Escutou a música, estava na mesa do bilhar, estava bebendo. Que música é essa? E alguém passou para frente e disse: querido ouvinte, nesta tarde, quero ser porta-voz dos céus para a sua vida. Jesus enviou o seu Filho para morrer por todos os pecadores. E hoje, se aceitares a Cristo como teu Salvador, sua vida vai mudar. Eu preciso de mudança. Eu não sabia disso. Um porta-voz falou. Essa pessoa largou tudo e seguiu aquele grupo até a igreja. Quando chegou na igreja, um poder sobrenatural tomou conta dele e se entregou a Jesus como Salvador. Alguém está esperando que você se manifeste, porque Deus o chamou. Diz também que os justificou. A justificação está aqui. Ele apagou meu passado e ainda hoje me justifica perante Deus, o juiz. E aqueles que justificou. Por isso eu fiz apelo hoje. Se você não tem sido tocado, peça perdão ao Senhor. Você pode ganhar uma vida. Se arrependa, porque esse é um mandado do Senhor. Na hora do dízimo, da oferta, eu falei: se arrependa. Se arrependa. Hoje está um apelo para se arrepender e começar uma vida de fidelidade. Ou se você está pecando em outra área, se arrependa hoje. Hoje, porque hoje, mesmo tendo aceitado a Cristo, hoje você pode ser condenado, porque hoje você não está de acordo com a palavra. Hoje o Senhor te diz: eu quero te salvar hoje, eu quero te resgatar, eu quero te justificar hoje. Porque o processo de santificação é para hoje, não é para amanhã nem para ontem. Ontem eu pude ter jejuado, me santificado, mas hoje é hoje. E se eu vivo o processo da justificação, que me leva à santificação, justificação, quando Deus me leva à santificação, diz: a esses que justificou, a esses também glorificou. Somente será glorificado quem é justificado. E somente é justificado aquele que ouve o chamado. Porque os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. Quem pode dar glória a Deus por isso?
eu tenho imagem de Cristo. Para terminar, Gálatas 3:27, olha o que diz. Qual é a minha missão hoje? Gálatas 3:27. Você pode ver que Paulo fala muitas vezes do Cristo e depois Cristo Jesus. Cristo Jesus, não diz Jesus Cristo, mas diz Cristo Jesus. Ele coloca o Cristo primeiro, depois Yeshua. Porque ele está falando com crentes. Porque os crentes já receberam a Jesus. Mas agora ele está dizendo a Cristo Jesus. O Cristo te mantém de pé. Versículo 26 do 3 de Gálatas diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Não está falando agora de batismo com o Espírito Santo e nem batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Você já conhece. Talvez antes ou depois, não se sabe. Batismo nas águas. Existe batismo nas águas, existe batismo com o Espírito Santo. Mas aqui Paulo está falando, todos que vós fostes batizados em Cristo. Porque uma coisa é você ser batizado na água, porque você aceitou a Cristo. Cristo está em você, você se batizou nas águas, amém? Quem aceitou a Cristo? Quem confessou a Cristo? Eu me batizo em água, porque eu recebi a Cristo. Depois vem o fortalecimento, o consolador. Batismo com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Mas aqui está dizendo, vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Sabe por quê? Porque chega o terceiro estágio, é quando o crente, ele mergulha em Cristo. E ele desaparece. Onde está? Ele mergulhou aonde? Em Cristo. Quando alguém mergulhou em Cristo, meu irmão, sai de perto. Você não vai vê-lo nunca mais. Você não vai reconhecê-lo nunca mais. Você vai olhar para ele e vai falar, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com esse cara? Esse cara mergulhou em Cristo. Esse cara foi batizado em Cristo. Esse cara entrou no oceano sobrenatural da pessoa de Cristo. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo, os revestiste. Todo dia eu estou me revestindo de Cristo. Eu estou em Cristo. Se alguém permanece em Cristo, nova criação é. Se você está em Cristo, você vai ser glorificado. Ele te diz, eu quero um dia te glorificar. Pensa num sonho. Você tem muitos sonhos, eu sei. Mas pensa num sonho de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? Isto que é corruptível será transformado na incorruptibilidade. Isto que é físico será transformado num corpo de glória. Isto que está na luta, na guerra contra o pecado, que é a igreja militante, se transforma na igreja triunfante. Pensa na sensação. Corpo de glória. A memória da terra acaba e eu atravesso o véu. Ontem morreu uma irmã chamada Margarete. Quem? Dora. Margarete é irmã. Dora. Irmão Nogueira e a Dora sempre nos ajudaram. Irmão Nogueira morreu de infarto alguns meses atrás. E a irmã Dora morreu e foi sepultada. Um casal que nos ajudou tanto. Ele tinha muitos problemas, dificuldade, mas um homem de bênção. Nesses últimos anos eu sei que ele viveu muito em santificação, buscando ao Senhor, porque estava congregando numa igreja onde se prezava a palavra, a doutrina. E ela faleceu ontem. E ela não estava fazendo hemodiálise internada na UTI. Minha esposa foi ver ela acordou quando, depois de meses sem acordar, minha esposa orou por ela, ela acordou. Falou, nossa, ela não acordava faz meses, estava na UTI. E todo aquele quadro de uma pessoa com insuficiência em todos os órgãos. O pastor dela disse que teve uma revelação que precisava ir na UTI, para colocar a mão sobre ela e orar por ela e falar,
filha, você está liberada para ser glorificada. Nada mais te segura nessa terra. Receba a glória de ver do outro lado do véu. Passaram-se algumas horas depois dessa oração, ela partiu para a eternidade. Como é a experiência de ser glorificado? Como é a experiência de ver Jesus face a face? Ele está aqui e te diz: você tem falhado, você tem errado, se arrependa. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas diga: Senhor, eu quero me arrepender, eu quero te buscar, eu quero te abraçar, eu quero me manter. Eu já te recebi, sim, sou predestinado, mas eu preciso prevalecer em Cristo Jesus. Eu vou orar pela sua vida em nome do Senhor.